De um jeito ou de outro, seja por bombardeio, seja pelo bloqueio, pela asfixia econômica ou pela pressão internacional, qualquer uma dessas coisas, ou todas elas juntas, de um jeito ou de outro, esse país, esse regime, vai acabar sendo forçado a mudar de comportamento. Isso vai acontecer, Sean. E o presidente Trump precisa ter firmeza suficiente para levar isso até o fim. Bom, esse foi o Stephen Miller ontem à noite, vice-chefe de gabinete da Casa Branca, falando com muita confiança, basicamente dizendo: essa guerra já acabou, cara. Eu não sei do que vocês estão falando com cessar-fogo ou memorandos de entendimento. Eles vão se render a nós, e se não fizerem isso, vai ter um preço alto a pagar. O que você acha, Larry Johnson? Ele tem razão? E o Irã tá com medo? Agora a gente entende por que o Donald Trump continua tomando decisões tão idiotas, ouvindo aquele palhaço com as loucuras dele. Eles acabaram com isso, destruíram aquilo, o Irã se rendeu e a gente venceu. Então, se vencemos, por que estamos voltando a impor sanções? Por que estamos voltando a impor um bloqueio? Por que estamos fazendo ataques noturnos? É assim que eu chamo esses bombardeios contra o Irã, usando armas que já estão acabando. Isso não faz o menor sentido. Essa administração está tão perdida que não acharia o caminho de casa, nem se você amarrasse uma corda neles e tentasse puxar na direção certa. Olha, Larry, tem algumas coisas acontecendo aqui. Me diz o que você acha disso. Porque, de um lado, existe a possibilidade de que a gente simplesmente seja incompetente no nível presidencial, o secretário de Estado, o secretário de Defesa, e que a gente realmente não saiba o que está fazendo. Então a gente assinou esse memorando de entendimento, porque, por necessidade, o presidente Trump disse no dia 17 de junho que poderíamos caminhar para uma depressão se não resolvêssemos isso. E se nossas reservas estratégicas de petróleo acabam. Então parece que a gente entendeu a gravidade da situação naquele momento. E aí, em questão de dias, de repente a gente começa a tomar medidas, tipo adicionar uma rota ao sul do Estreito de Hormuz, com o corredor de Omã, que nem sequer tinha sido mencionado no memorando de entendimento. E o Estreito de Hormuz estava começando a reabrir. Já tinha chegado a mais ou menos 1/3 do tráfego normal e parecia que ia continuar melhorando. A gente deu 60 dias para eles resolverem tudo isso e depois era para a gente fazer outras coisas. Mas, em vez disso, começamos a atirar neles, o que, claro, fez o estreito fechar de novo e o tráfego praticamente zerou. Então, ou somos realmente incompetentes, ou, na verdade, nunca quisemos que isso levasse a um cessar-fogo. De que lado você fica nessa? Eu tendo a achar que é incompetência. Sabe, se a gente olhar para o jeito como estamos agindo agora, estamos tentando, e a missão declarada do CENTCOM é reduzir a capacidade do Irã de atacar navios que tentam passar pelo Estreito de Hormuz. Agora, segundo o memorando de entendimento, como acho que já comentamos antes, o parágrafo 5 tratava especificamente do Estreito de Hormuz. Esse parágrafo 5 dizia que o Irã, e só o Irã, nenhum outro país, tinha responsabilidade de garantir a passagem segura dos navios pelo Estreito de Hormuz. E para isso, o Irã publicou um conjunto de diretrizes, vamos chamar de protocolos, que os navios deveriam seguir se quisessem atravessar o Estreito de Hormuz. E o ponto central, o requisito fundamental, era que qualquer navio que quisesse passar precisava enviar um pedido aos iranianos, a Guarda Revolucionária. Aí os Estados Unidos começaram a incentivar vários navios, tipo, esquece os iranianos, ignora isso, eles não têm como fazer cumprir essas regras. E quando esses navios tentaram atravessar, desligaram o GPS. O Irã começou a atacá-los, exatamente como tinha avisado que faria. Eles disseram claramente nos protocolos: qualquer navio que não cumprir isso estará sujeito ao uso da força. Então o Irã fez o que disse, e agora estamos numa situação em que o estreito está fechado. Alguns poucos navios ainda estão saindo,
mas estão passando pela rota iraniana. E eles estão cumprindo os protocolos do Irã. Mas isso não resolve o problema que o mundo enfrenta agora com a escassez global de diesel e combustível de aviação. A única forma de resolver isso é se o petróleo que sai do Golfo Pérsico, que tem alto teor de enxofre e é refinado para produzir diesel e combustível de aviação, voltar para o sistema de abastecimento, e não está voltando. Esse é o problema. Então, o que o Trump está tentando fazer agora é desativar os mísseis de cruzeiro e os drones de defesa costeira do Irã para impedir que o Irã interfira em qualquer navegação. O problema é que, para isso, os Estados Unidos teriam que atingir cerca de 1.000 alvos. Pois é, era exatamente isso que eu ia te perguntar. Porque me parece o seguinte, se foi isso que realmente deu o controle do estreito para o Irã, por que a gente não atacou todos eles nos primeiros 40 dias? Ou porque a gente teria parado depois de 40 dias, se ainda podia atingir mais alvos? E a pergunta é, o Jack Keane tá certo? A gente realmente só conseguiu 75%? E se a gente pegar os últimos 25%, de repente eles estão totalmente eliminados? O que você acha? Bom, então, com que a gente vai atacar eles? Nos primeiros dias, e eu tive que pesquisar um pouco sobre isso, disseram, estamos usando o HIMARS. Só que o HIMARS, na verdade, não é um míssil, é uma plataforma de lançamento. Existem 3 tipos de mísseis que o HIMARS pode disparar. Um deles é o sistema de foguetes guiados de lançamento múltiplo, o GMERS. Esse só alcança uns 30 e poucos quilômetros, então pode tirar esse da lista. Eles não estão usando esse, porque se você disparar a partir do Bahrein, ele mal chega um pouco além do Golfo Pérsico. Aí tem o ataque MS. O problema é que o alcance máximo do ataque MS é de mais ou menos 290 quilômetros. E essa é exatamente a distância entre o Bahrein e Bandar Abbas. Na verdade, Bandar Abbas fica um pouco mais longe que isso. Então, na prática, eles não podem usar os mísseis ataque MS. Isso deixa como opção o que chamam de mísseis de ataque de precisão, os PRSM. Ótimo. Exceto que neste ano a Lockheed Martin produziu só 56. Ou seja, estamos disparando mísseis que vão acabar logo. Se a gente lançar 7 por dia, em 8 dias acabou, certo? E aí o que fazemos? Sobra usar os Tomahawk e os JASSM de novo. Eles também têm um estoque limitado e não podem ser produzidos ou repostos rapidamente, porque dependem de minerais de terras raras. Acho que esse é um ponto importante, especialmente do ponto de vista chinês. One aspect to this from a Chinese standpoint, because some have suggested that China is going to put pressure on. Porque alguém sugeriu que a China vai pressionar o Irã para parar com isso. Eu acho o contrário. Acho que a China vai incentivar. Continua aí, Irã. Porque cada míssil Tomahawk ou JASSM que os Estados Unidos disparam contra vocês é um a menos que podem disparar contra eles. E pelo que eu sei, o total de Tomahawks disponíveis no mundo agora é algo em torno de 2.400 unidades. Bom, como você sabe, o Comando Indo-Pacífico tem alguns que precisa para cumprir sua missão. O Comando Europeu também. Então não é como se o Comando Central ficasse com todo o lote. E mesmo que ficasse, não seria suficiente para manter a operação. Então é isso. Os Estados Unidos tentando atacar 1.000 alvos. E mesmo os que eles destroem, o Irã consegue substituir ou consertar em 24, 48 horas. Enquanto isso, o Irã está lançando mísseis balísticos contra bases americanas. E são 10, não são 20, nem 50, nem 100. São só 10. E tudo que o Irã precisa fazer é continuar atacando esses 10 alvos, repetidamente, até o ponto em que fiquem totalmente inutilizáveis. Não dá mais para colocar nenhum militar americano lá. É isso que o Irã está fazendo agora. Então eu garanto, nas próximas semanas os Estados Unidos basicamente não vão conseguir manter a campanha militar, porque a gente simplesmente não tem as armas.
Olha, você mencionou que a China não quer pressionar o Irã para parar. Mas quem é membro do BRICS? Bom, o B do BRICS é o Brasil. E tem muita coisa acontecendo agora, com o Brasil prometendo retaliar os Estados Unidos se eles impuserem uma tarifa de 25%, acho que o Marco Rubio falou sobre isso ontem, num assunto que parece um pouco fora desse contexto. Mas será que é mesmo? Como isso afeta toda essa questão do BRICS e como isso se encaixa nesse problema maior, com a guerra acontecendo agora, em relação a quem está pressionando quem? Bom, isso só reforça a necessidade de um sistema econômico separado, independente, livre da coerção dos Estados Unidos. E não é só isso, vai além da economia. Acho que você conhece o sistema Beidou, né? É a substituição chinesa por GPS. E pelo que parece, lá em 1993, os Estados Unidos, a CIA, divulgaram um relatório dizendo: olha, tem um navio chinês carregando armas biológicas ou químicas. Então, os Estados Unidos literalmente desligaram o GPS para esse navio não conseguir ir a lugar nenhum. E qual foi o efeito disso para os chineses? Eles disseram nada disso, isso não vai acontecer de novo. E aí criaram o próprio sistema deles, o Beidou. É como o GPS, só que está sob controle dos chineses. Os Estados Unidos não têm nenhum controle sobre isso. E é ainda mais preciso. Eu não tinha percebido isso. Em junho passado, durante a guerra de 12 dias, o Irã ainda usava o GPS para os seus mísseis mirarem Israel. E os Estados Unidos tinham a capacidade, e usaram, de enganar esses mísseis, fazendo eles acharem que estavam atingindo um alvo que na verdade não estavam. Pois bem, agora eles têm o Beidou. E o Beidou não faz isso. O Beidou não entra nesse jogo. Então o Beidou está ajudando a atingir alvos que antes não seriam atingidos. E isso faz parte de algo maior dentro do BRICS. Eles estão montando um sistema totalmente fora do controle dos Estados Unidos. Agora vamos entrar em outros assuntos. Então, se a gente está tentando fazer o que o Stephen Miller mencionou ali, e dá para mostrar também alguns comentários recentes do general Jack Keane, que disse: sim, precisamos voltar e terminar o trabalho. O general Kellogg está dizendo a mesma coisa. Precisamos ir lá e concluir o que começamos. Mas olha, tem alguns problemas. Você mencionou isso no começo do programa. Hoje de manhã, a Lloyd's List, que é uma publicação sobre comércio marítimo, informou que o transporte marítimo não iraniano praticamente desapareceu. Todo esse esquema que estamos montando, esse corredor de Oman, que gerou tanta tensão e tantas trocas de ataques, acabou desacelerando até o tráfego que ainda consegue passar pelas rotas iranianas autorizadas. Não parou completamente, mas ficou mais lento. Enquanto isso, o Irã parou de liberar qualquer coisa que a gente queira tirar de lá. Isso está reduzindo a quantidade de petróleo entrando no mercado global, o que pressiona a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos. E agora estamos no nível mais baixo desde 1983, praticamente desde que começamos isso lá no início daquele ano. Se continuarmos caindo assim, eu não sei se poderíamos realmente ficar sem ou se faríamos algo diferente. Mas me disseram hoje de manhã, o Chris Martinson, que a gente diminuiu o ritmo de retirada, porque estava saindo muito, e agora está em mais ou menos metade do que era antes. Mesmo assim, ainda está saindo aos poucos. Até quando a gente pode continuar desse jeito, batendo no peito e dizendo que está vencendo a guerra? Certo, vamos entender o que a gente está falando aqui. Existem basicamente dois tipos de petróleo. Tem o chamado sweet crude, o petróleo leve, e os Estados Unidos, olha, a gente produz isso em abundância. Somos o maior produtor mundial desse tipo de petróleo. E tem o sour crude, o petróleo pesado, que tem um teor alto de enxofre. Estou simplificando, tá? E não quero ouvir gente dizendo: você está explicando errado. Por favor, só aceita os termos gerais aqui. Eu entendo o assunto, tá? A ideia é explicar de um jeito que todo mundo consiga acompanhar.
Cerca de 70% das refinarias nos Estados Unidos foram projetadas e estruturadas para processar o petróleo pesado, o sour crude. Você não pode simplesmente pegar um barril de petróleo leve e dizer, aí, processa isso para mim. Não funciona assim. Então, além disso, com a reserva estratégica de petróleo, a gente pode dizer, sim, digamos que ela tenha 100 milhões de barris. O problema é que você precisa manter cerca de 20% disso, ou seja, 20 milhões de barris em vez de 100 milhões. Esses 20 milhões têm que ficar lá, intocados, porque os sistemas de armazenamento são cavernas de sal. E se você retira o petróleo abaixo de um certo nível, e para fazer isso, é preciso bombear água para dentro, para empurrar o óleo até a superfície, essas cavernas ficam instáveis e começam a desmoronar. Então, o que está acontecendo agora é que a quantidade de petróleo pesado que ainda resta na reserva estratégica está praticamente acabando. A gente pode ter o suficiente para, no máximo, uns 8 dias de consumo. E é por isso que existe uma escassez global de diesel e de combustível de aviação, porque esse tipo de produto é o que chamam de destilado médio. É a parte do meio desse barril de petróleo bruto ácido que é usada para produzir diesel e combustível de aviação. Então, o que sai do Golfo Pérsico é em grande parte esse tipo de petróleo ácido. E agora a gente tem basicamente de 20 a 25% do suprimento mundial que não está mais disponível. Ou seja, estamos diante de uma escassez global e é uma escassez de diesel e de combustível de aviação. Com isso, os Estados Unidos estão agravando ainda mais a própria situação econômica. Não sei aí na sua região, Dani, mas eu dei uma olhada aqui. Antes, a diferença entre a gasolina comum e o diesel era de mais ou menos $1,20, mesmo vindo de fontes diferentes. Ontem eu vi que essa diferença passou de $2,20. O diesel está $2,20 mais caro e esse preço vai continuar subindo. E fala sobre a diferença de preço, porque isso é outra coisa. Um dos grandes problemas é que a gente vê o presidente Trump sendo muito bom em usar a capacidade dele de segurar o preço do petróleo. Lembra? Chegou a uns $119 mais ou menos e depois caiu. Agora, olha só. Isso aqui é um marcador ao vivo. Tá $79, $80 de manhã. Esse é o preço no papel, mas deixa eu te mostrar o preço real. Se você for realmente comprar um barril de petróleo em algum lugar, isso aqui também é ao vivo, tá $120 o barril. É isso que realmente custa para colocar um barril de petróleo num tanque, ou para transformar em gasolina e colocar no seu carro. Por isso os números continuam altos. Então é um número enganoso para parecer que o preço não tá tão ruim. Mas olha só, tem uma diferença de $40 por barril entre os dois. E o que é real é o que pesa no seu bolso. E é isso que estão escondendo da gente. Bom, isso. E aí, quando você soma o fato de que eles vão pagar mais caro pelo diesel e mais caro pelo combustível de aviação, bom, esses dois são meio que os pistões que movem não só a economia dos Estados Unidos, mas a economia global. Então, se os caminhões que transportam a comida até o seu supermercado, seja o Giant, o Publix, o Aldi, o Safeway, o Kroger ou qualquer outro, estão pagando mais caro, o preço desses produtos vai subir. E o fez a inflação, daí temo que Trump continue dizendo que não. Não, tá tudo bem, a inflação tá caindo. Não, não tá. Para de mentir. E é aí que a gente vê essas consequências inesperadas dessa guerra, com o fechamento do Estreito de Hormuz e agora, possivelmente, de Bab al-Mandab. Esse é o próximo. Era exatamente sobre isso que eu ia te perguntar agora. Quando a gente olha para esses 3 pontos de estrangulamento, tem havido conversas abertas e discussões tanto entre o Ansar al-Islam, os Houthis, quanto com o próprio Irã. Eles estão dizendo algo como, olha, não só vamos fechar o Estreito de Hormuz, e na verdade já estenderam isso até Fujairah, do lado dos Emirados Árabes Unidos, o que exige restrições ainda maiores.
Mas também afirmam que podem incluir o Bab al-Mandab e até o Canal de Suez nesse bloqueio. O que você diz sobre a situação ao disso? Bom, foi na semana passada, ou talvez na anterior, quando Trump declarou oficialmente o fim do cessar-fogo e disse que o memorando de entendimento estava morto, que o Irã afirmou o seguinte: olha, se houver novos ataques contra nós, vamos fazer duas coisas. Vamos fechar Bab al-Mandab e vamos sair do TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Aí na segunda-feira, deixa eu ver, hoje é certo, na segunda, os sauditas lançaram um ataque contra Sanaa. Agora, os sauditas e os iemenitas estão em guerra há cerca de 10 anos, e basicamente os sauditas descobriram o mesmo que os Estados Unidos descobriram. Eles não conseguem derrotar os Houthis. Mas mesmo assim, lá vão eles. Atacam de novo os Houthis. E os Houthis não perderam tempo. Atingiram pelo menos uma base aérea, me disseram que foram 2, dentro da Arábia Saudita e ainda ameaçaram explodir a cidade portuária de Yanbu, que fica na costa oeste do país. Tá bem ali, bem no meio do prédio, entre o Canal de Suez e Bab al-Mandab. Então esse oleoduto vai até Yanbu. É assim que os sauditas ainda conseguem exportar um pouco de petróleo. Não a quantidade total que costumavam exportar, mas pelo menos uma parte. Aí os Houthis começaram a ameaçar. Disseram que iam explodir Yanbu. 4 mísseis balísticos e pronto, aquilo sai de operação, de repente os sauditas ficam sem petróleo nenhum. Parece que os sauditas recuaram, pelo menos por enquanto. Mas, com os Estados Unidos continuando os ataques e ameaçando destruir centros de energia, redes elétricas e pontes, o Irã diz: tudo bem, então a gente vai parar a economia mundial. Não vai passar mais petróleo pelo Mar Vermelho, nem pelo Canal de Suez, nem pelo Estreito de Hormuz. E isso acontece justamente no momento em que o mundo menos pode se dar a esse luxo. É por isso que as ações de Trump são tão irresponsáveis, tão burras. Mas olha, o ponto principal é o seguinte: os Estados Unidos não têm poder militar para abrir o Estreito de Hormuz. Ponto final. Não tem. Então vamos parar de nos enganar fingindo que, podemos esmagar os iranianos. Ele não fez isso nos primeiros 40 dias. Na verdade, se a gente voltar um pouco, o que aconteceu no dia 7 de abril? Foi quando o primeiro cessar-fogo foi proposto. E só no dia 15 de abril é que os Estados Unidos interromperam o apoio a Israel e ao Líbano. O que havia de especial nessas datas? Bom, se a gente olhar para trás, quando o Estreito de Hormuz foi bloqueado, no dia 28 de fevereiro, ainda havia petroleiros com óleo que tinham conseguido sair do estreito. Esses navios ainda estavam navegando rumo ao destino final, como os Estados Unidos, por exemplo. Quanto tempo leva para um navio sair do Estreito de Hormuz e chegar, digamos, a Houston? 42 dias, Conta aí os dias. 7 de abril, 15 de abril. Então o petróleo que estava lá no alto mar finalmente começou a chegar, ou seja, a gente não teve uma escassez de verdade até abril, entre o dia 7 e o dia 15. Foi aí que a falta começou. E olha só, que coincidência, né? O Trump resolveu pensar em um cessar-fogo depois de 5 semanas de guerra com o Irã. É por isso que eu digo, o que está por trás disso? E o Chris Martenson até faz um bom trabalho mostrando algumas dessas práticas enganosas, é o que vai acabar esmagando a economia dos Estados Unidos. E, na verdade, eu acho que a capacidade dos Estados Unidos de manter operações de combate vai começar a ser seriamente questionada em 2 ou 3 semanas. Porque, além de estarmos esgotando sistemas de armas que não conseguimos repor, vai ter também o problema do aumento dos preços do diesel e do combustível de aviação. Então, olha, você mencionou há pouco que o presidente Trump está ameaçando, acho que foi ontem, dizendo que vai atacar o Irã de novo hoje à noite. Ele atacou ontem à noite. Já são 5 noites seguidas de ataques. E ele disse que, na semana que vem, a coisa vai ficar realmente séria, porque é quando eles vão mirar no setor de energia
e também em todos esses outros alvos adicionais que ainda não foram atingidos. E eu queria voltar a algo que você também mencionou aqui. Isso foi lá no dia 8 de julho, quando a agência Fars News informou que, em um confronto futuro, opções como sair do TNP, mudar a doutrina nuclear e fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, junto com o Estreito de Hormuz, estariam sendo consideradas. E aí dizia também, e eu não cheguei a acompanhar o que aconteceu depois, que o projeto de lei para sair do TNP já estava basicamente pronto para ser analisado no parlamento. Você acha que eles realmente fariam alguma dessas coisas se o Trump fizer isso? Yes, absolutely. In fact, the parliament was Sim, it had been out com certeza. for, Na verdade, o parlamento estava, parado. Acho que ele não tinha se reunido desde que a guerra começou, no dia 28 de fevereiro. O primeiro dia de volta, se não me engano, foi numa terça-feira. E a primeira coisa que fizeram foi dizer: ok, o memorando acabou, a gente não tem mais nada a ver com isso. Isso morreu para nós agora. E tem mais. Eu ouvi de pessoas que estavam em Teherã, no funeral do Ali Khamenei. Uma delas me contou que tinha conversado com autoridades iranianas de alto escalão, e basicamente o que diziam era: espera até a semana que vem, você vai ver algo que nunca vimos antes. Agora, isso pode significar várias coisas, mas é preciso considerar uma possibilidade. O Irã pode estar prestes a dizer: olha só. got to entertain one possibility is Iran is going to say, hey, And I got to tell you that Olha, e eu preciso te dizer, aquela declaração aberta de que eles considerariam sair do TNP e mudar a doutrina nuclear deles. Quer dizer, isso tem sido uma das coisas que eu acho que a gente já conversou várias vezes nos últimos meses, talvez até no último ano, especialmente depois da Operação Martelo da Meia-Noite. A gente pode acabar empurrando o Irã, sem querer, justamente para o programa de armas nucleares que a gente dizia querer evitar esse tempo todo. Isso ainda é um risco? Ou a gente já foi longe o bastante para que o Irã perceba que, não, a gente faria outra Operação Martelo da Meia-Noite? O que você acha? no, I think they're going to do it now. Não, eu acho que eles vão fazer isso agora. People listen, E eu... understand. I'm not saying Não, that. pessoal, entendam, eu não estou dizendo isso para criar um pretexto para os Estados Unidos continuarem atacando o Irã. I'm simply noting Eu só estou observando que, como o professor Morandi comentou, depois dos ataques de 28 de fevereiro, ele começou a ouvir cada vez mais pessoas dizendo iranianos nas ruas. Muitos chegavam até ele e, sabe, o criticavam por ser muito conciliador. Eu acho que a maioria dos iranianos agora acredita que, se a gente tivesse uma arma nuclear, não estaria enfrentando esses ataques. Os Estados Unidos não ousariam nos atacar, porque a gente estaria em posição de revidar com uma arma nuclear. Because we'd be in a position to retaliate with a nuclear weapon. And Eu não conheço bem o funcionamento interno da República Islâmica do Irã, nem da religião xiita e tudo mais, mas quando o Ali Khamenei emitiu aquela fátua contra armas nucleares, mesmo agora que o filho dele está no poder, essa fátua ainda vale? Ela teria que ser revogada ou continua em vigor? Você sabe? well, I think it's still in effect, but some of the Olha, eu acho que isso ainda está em vigor. Mas algumas das últimas declarações escritas de Mojtaba Khamenei basicamente falavam de vingança, de vingar a morte do pai dele e das 168 crianças que os Estados Unidos mataram quando bombardearam aquela escola. Então eu acho que o Irã está indo nessa direção. Acho que eles estão caminhando para o que significa falar em uma revisão da doutrina nuclear. Bom, para mim, isso só pode significar uma coisa. Dizer nós não vamos usar armas nucleares, mas ao mesmo tempo nós vamos desenvolver, ou já desenvolvemos, uma arma nuclear. Eu tenho ouvido isso de algumas pessoas que têm experiência naquela região. have had experience in that region. They insist that Iran actually has it. They just Eles insistem que o Irã já tem isso. Só mantiveram em segredo, sem querer usar, sem tornar isso parte da doutrina deles. Agora, isso pode virar parte da doutrina, e aí muda tudo. Eu sei que algumas pessoas dizem, então Israel vai atacar o Irã com uma bomba nuclear. Sério? Você vai atacar outro país que também tem uma bomba nuclear? Quando você é do tamanho de Israel, uma única bomba pode acabar com o país. Uma bomba só não vai acabar com o Irã. O Irã é grande demais.
Ou esse virar o dia político for no Rowan Reporting. Potentially really is a significant game changer. And Larry, to your point, E sabe, Larry, sobre o que você falou. No ano passado, logo depois da Operação Martelo da Meia-Noite, a gente recebeu o Ted Postol, que veio com vários gráficos, tabelas e tudo mais. Ele apresentou um cenário plausível, dizendo que como os inspetores da AIAIA tinham saído depois do nosso ataque ao processo do programa nuclear deles, ao programa nuclear civil, não ao de armas nucleares, ele disse que se quisessem, os iranianos tinham toda a capacidade de engenharia e a infraestrutura de produção necessária para construir mais centrífugas em algum lugar que a gente nem sabe onde fica. E agora que não há mais inspetores, ninguém saberia onde eles estão. E ele mostrou que a área necessária era relativamente pequena. Era um espaço bem reduzido, na verdade. Claro, eles têm todo tipo de instalação subterrânea. Ele disse que poderiam estar fazendo isso desde 2015. Se acontecer, quero dizer, a capacidade de engenharia existe lá. O que a gente não sabe é se existe vontade política para isso. Mas eu acredito que estamos brincando com fogo ao continuar nesse caminho, achando que eles nunca vão fazer. Ou que aqueles 3 locais bombardeados são os únicos onde isso pode acontecer. Bom, é o seguinte, eu só perguntaria, e estou falando aqui com a maioria dos americanos que estão assistindo. Eu sei que tem gente do mundo todo vendo e acho que o público internacional entende, mas não tenho tanta certeza se os americanos entendem. Então, imagina como a gente reagiria se tivesse sido atacado 2 vezes pela Rússia, pela China ou pela Coreia do Norte. Escolha aí o inimigo que quiser. Se eles tivessem feito ataques surpresa contra nós 2 vezes em menos de um ano e matado centenas de crianças. Como a gente reagiria? A gente ficaria parado dizendo, temos que aceitar? Não queremos atrapalhar a ordem global deles? Que nada. A gente iria para cima deles com uma bomba nuclear. We'd be going after them with a nuke. We wouldn't tolerate even one. A gente não toleraria nem um único ataque surpresa. E depois ainda sair por aí fazendo assassinatos de líderes. Olha, eu tô completamente cansado de ouvir toda essa hipocrisia americana sobre isso. O Irã quer matar o Trump? Bom, o Trump já mandou matar 2 líderes iranianos. Então o karma pode ser algo bem feio. Mas foi ele quem abriu essa caixa de Pandora. Não foi o Irã que fez isso. Então eu acho que o que estamos prestes a ver agora, por causa dessa imprudência, desse ataque irresponsável ao Irã, vai trazer novas dinâmicas que os Estados Unidos simplesmente não vão conseguir lidar. E sabe, Larry, a gente acha que consegue lidar com qualquer coisa. Acha que é quem manda em tudo, que decide quando começar uma guerra. E aí tudo bem, a coisa fica confusa, acontece o que for. Mas depois a gente decide o cessar-fogo, depois um memorando de entendimento, e depois volta atrás, ou o que quer que seja. A gente simplesmente faz o que quer. Mas pode chegar um dia em que a gente não vai mais poder decidir tudo, e eu temo que esse dia esteja se aproximando. E, pelo visto, não é só no Oriente Médio que a gente pode estar enfrentando esse mesmo dilema. Então vamos falar agora da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque tem acontecido algumas coisas bem interessantes por lá. Uma das coisas mais interessantes, vamos começar com as notícias mais recentes, das últimas 24 horas, é que o Zelensky demitiu o novo ministro da Defesa, o Fedorov, o que é totalmente desconcertante. Essa informação vem do Kyiv Independent. Isso deixou o lado ucraniano completamente confuso. Muita gente ficou indignada. Teve até um protesto hoje. Mas pelo que parece, a situação não é exatamente como está sendo mostrada. Eu tenho uma fonte em Kyiv, alguém com quem tenho acesso direto. Essa pessoa me disse que muitos desses protestos, ao contrário dos que aconteceram em Lviv na semana passada, aqueles que eram contra a mobilização, contra o governo estar recrutando à força homens ucranianos para a guerra, tem uma natureza diferente. Essa situação provavelmente foi articulada, mais ou menos,
por alguns europeus que tinham certa simpatia pelo Fedorov. E parte da corrupção associada a ele era, na verdade, algo que eles até apreciavam. Pelo que parece, tem havido alguns atritos entre Zelensky e Fedorov sobre o que eu poderia, digamos, descrever de forma generosa como a direção que eles deveriam seguir no desenvolvimento das capacidades militares. Também houve tensão com Syrskyi, entre Fedorov e Syrskyi. Você tem alguma informação que possa ajudar a entender o que está acontecendo aqui? Anything you can help us understand about what's going on here? Well, the increase, let's call it meddling of Bom, Europeans, o aumento, vamos chamar de interferência, dos europeus, especialmente dos britânicos. O FSB derrubou a operação chamada Spiderweb 2. Lembra? A primeira Spiderweb usava drones escondidos em caminhões com reboque, e esses drones eram lançados para atacar bases aéreas onde havia bombardeiros estratégicos. Isso aconteceu, se não me engano. Aconteceu há um ano, em 1º de junho de 2025. Então havia um novo plano em andamento, mas o SB descobriu, acompanhou tudo, monitorou até o momento em que eles estavam prestes a lançar e desmantelou a operação. Pois era uma operação britânica. Impressionante. This was a British operation. Wow. And so Russia's made it clear that, okay. Então a Rússia deixou bem claro que, olha, é só uma questão de tempo até lançar um míssil Iskander contra o Reino Unido em alguma dessas fábricas ou, digamos, na sede do MI6. Eles vão atingir algum alvo. Os britânicos não podem continuar praticando atos de guerra sem sofrer as consequências. Dito isso, os russos, nos ataques noturnos, estão mirando em quartéis generais da OTAN e há relatos de que já mataram vários oficiais da aliança, principalmente britânicos, uns poloneses. A Rússia intensificou sua resposta agora. Como Peskov disse uma semana, isso agora é uma guerra. Não é mais uma operação militar especial, é uma guerra. Isso tem algumas repercussões bem preocupantes. A gente ainda não sabe ao certo o que isso vai significar exatamente porque ele disse aquilo. Acho que você e eu até falamos sobre isso da última vez que você esteve aqui e até agora não vimos nenhuma consequência concreta. Mas com certeza não foi por acaso que ele fez essa declaração. Antes de encerrar esse assunto, eu queria falar da Yulia Mendel. Ela postou algo no X hoje de manhã e eu achei bem importante. Para quem não sabe, ela foi secretária de imprensa do Zelensky quando ele começou, lá em 2019, e depois acabou saindo. Acho que ela até menciona isso na própria postagem. Ela escreveu que nada vai mudar sobre o governo do Zelensky, que ele não precisa de mudanças, e que quem quer melhorar as coisas e entra no governo dele para tentar fazer isso, acaba sendo forçado a sair. Ela diz que conhece muita gente que passou por isso. Eu saí quando entendi que não podia mudar nada e que o Zelensky queria o caos. Ele queria o caos. Saí no momento em que percebi que o Zelensky tinha fechado a porta para negociações com a Rússia. Isso foi lá atrás, durante a reunião em Istambul. Ela ficou enojada com aquilo, e o retrocesso das reformas já era claro nas intenções dele. Mudança não é possível sob o Zelensky. E aí ela acrescenta, ele precisa da guerra, precisa da corrupção, precisa da autocracia. Pare de mentir para si mesmo. Acho que isso é principalmente um recado para os amigos ocidentais dela, que o problema não é outra pessoa, é o Zelensky. Encarem a realidade. Ele está no poder há mais de 7 anos e ainda não existe nenhum plano. E eu acrescentaria, nem para uma eleição que possa acontecer em breve. Então, basicamente, ele é um líder não eleito, com poder para garantir que isso continue assim no futuro. Será que isso é só um exagero da parte dela, ou você acha que ela realmente tem um ponto? Não, ela tem razão em parte. Mas o problema é a corrupção e os poderes, sabe? Os elementos criminosos por trás do Zelensky, que são os que não deixam isso parar. Porque, olha, o trem da alegria ainda está rodando. Eles ainda estão faturando literalmente centenas de milhões de dólares. E até pouco tempo atrás, muito desse dinheiro era lavado pelos Emirados Árabes Unidos, por Dubai, certo? Mas também passa por lugares como a Letônia, a Lituânia, pelos países bálticos, e acaba chegando em bancos do Caribe. E uma parte desse dinheiro,
pelo que me disseram pessoas envolvidas na coleta das provas, foi direto para o falecido Lindsey Graham. Então ele não pode gastar esse dinheiro sujo. Mas o ponto é que a gente tende a se concentrar nas personalidades em vez de dar um passo para trás e perguntar, tá, quais são as reais capacidades por trás de tudo isso? Okay, what are the actual overall capabilities? Are we seeing, like in Ukraine, for example, a gente está vendo, por exemplo, na Ucrânia, a população se unindo em torno da bandeira, em torno do Zelensky? Não está. Eles estão conseguindo recrutar soldados suficientes para substituir os que estão sendo perdidos em combate? Também não. As fábricas deles continuam intactas, conseguem produzir munição de artilharia e drones. A Rússia está destruindo isso todas as noites em Kiev, já faz 4 dias, e vai continuar fazendo. Então, não dá para apontar nada, nem do ponto de vista militar, nem econômico, nem político, que mostre que a Ucrânia está tendo sucesso e forçando a Rússia a recuar. A Ucrânia está causando algum dano na Rússia, em refinarias? Sim, sem dúvida, faz parte do custo da guerra. Mas o fato é que a Rússia está causando muito mais dano à Ucrânia. Olha, se alguém quiser comparar o que a Ucrânia está lançando com o que a Rússia está lançando, nem dá para comparar. A Rússia intensificou muito as operações de combate. Como a gente já comentou antes, se voltar para 2023, a Rússia naquela época só tinha tropas suficientes para se concentrar em Bakhmut. Depois, no fim de 2023 e entrando em 2024, foi Avdiivka. De novo, uma única área. Eles não estavam lutando em toda a linha de frente, estavam focados num ponto só. Depois veio Pokrovsk. Mas agora, neste ano, eles estão atuando em 6 frentes diferentes. De Sumy no norte, passando por Kharkiv até Donetsk, depois Dnipropetrovsk, Zaporizhia e Kherson, e com grandes operações militares acontecendo ao mesmo tempo em cada uma dessas regiões. Isso está esticando a capacidade da Ucrânia. Em algum momento eles vão acabar quebrando. Certo, eu já vou entrar nos 3 objetivos do verão russo, como o Chambel explicou. Já chego lá. Mas antes, quero voltar a algo que você mencionou há pouco, porque acho que é bem importante para entender para onde isso está indo do nosso lado. Você falou do Reino Unido. Pois é, o Keir Starmer, claro, está de saída como primeiro-ministro britânico. E ele fez uma espécie de turnê de despedida pela Ucrânia recentemente. Acho que foi ontem, ou talvez hoje de manhã, que ele fez um discurso ao lado do Volodymyr Zelensky. E logo no começo ele disse o seguinte: olha, a gente precisa garantir que todo mundo entenda do que essa guerra realmente se trata. É sobre liberdade e democracia. Eu digo com toda clareza, o apoio do Reino Unido à Ucrânia não vai vacilar. E digo isso com confiança real, porque esse apoio não vacilou desde o início desse conflito. Houve unidade entre os partidos, houve unidade dentro dos próprios partidos, e existe uma determinação do povo britânico. É realmente significativo que agora, no 5º ano desse conflito, a bandeira ucraniana ainda esteja hasteada acima de Downing Street. Ela ainda tremula sobre igrejas e prefeituras em todo o país, porque o povo britânico entende o que está sendo defendido aqui. Liberdade e democracia, valores que nós jamais vamos considerar garantidos. Olha, o povo britânico pode até ser levado a acreditar nisso, mas quando a gente olha para o que está acontecendo na Ucrânia, é sobre guerra, é sobre corrupção, é sobre autocracia. E o Keir Starmer parece estar facilitando tudo isso. O que você acha? Olha, essa ignorância deliberada, esse não querer enxergar o fato de que Zelensky e o partido dele, os bandeiristas, representam uma herança ideológica alinhada com a Alemanha nazista e com o novo movimento neonazista, é algo muito claro. E é justamente isso que torna tudo tão estranho. Porque Israel é um apoiador fervoroso da Ucrânia, mas a Ucrânia está exaltando símbolos nazistas, os mesmos nazistas que cometeram o Holocausto. E os israelenses dizem, nunca mais, nunca mais. Só que agora estão financiando as mesmas pessoas cujos antepassados matavam judeus.
E isso é aceitável? Porque, veja, tem um documentário feito por um advogado britânico que fez uma viagem junto com os filhos de Hans Frank e de von Wechter. O Hans Frank foi o Gauleiter alemão que controlava a Polônia, e foi ele quem organizou todos os campos de extermínio. Auschwitz, Sobibor, Treblinka, lá na Polônia. Sobibor, Treblinka in Poland. His counterpart in Ukraine was this guy named von Walker. O equivalente dele na Ucrânia era um cara chamado von Wechter. Então, quando esse advogado estava entrevistando esses homens, eles já tinham uns 70 anos na época. Isso foi há uns 10 anos, porque eles nasceram nos anos 40. Eles eram crianças pequenas quando os pais ainda estavam vivos, durante todas aquelas atrocidades. E quando foram para a Ucrânia, encontraram um grupo de ucranianos vestidos com uniformes nazistas, marchando e cantando a canção de Horst Wessel, que era um dos hinos tradicionais da SS. E quando von Wechter, o filho, foi apresentado a um desses veteranos, um desses velhos da Segunda Guerra, o homem disse, seu pai era um grande homem, queria que ele tivesse de volta aqui. Quer dizer, é isso que essas pessoas malucas no Ocidente estão apoiando. Fingem que é sobre liberdade. Não é. É mentira. É uma mentira perversa. A Polônia, porque o Zelensky estava permitindo que alguém com aquele mesmo histórico participasse, e isso irritou muitos poloneses. Quer dizer, ele não parece nem um pouco arrependido por nada disso. Não. Isso foi o que chamaram de Massacre de Volhynia, que aconteceu, acho que entre 1943 e 1944. Resultou na morte de pelo menos 100 mil, acho que mais perto de 140 mil, poloneses, principalmente mulheres e crianças. Quer dizer, há imagens em que os bandeiristas literalmente pegavam crianças de 8, 10 anos, colocavam arames no pescoço, penduravam nas árvores, estrangulavam e deixavam morrer. São imagens que, se alguém tentasse mostrar no YouTube, o canal seria banido. Então veja, não estamos falando de baixas acidentais de guerra. Estamos falando de uma tentativa deliberada de exterminar um povo, porque dentro da ideologia nazista existia essa crença de que havia super-homens e Untermenschen, pessoas consideradas menos que humanas, inferiores, se quiser, sub-humanas. E esse tipo de atitude ainda persiste no Ocidente. Por que a gente acha que o exército dos Estados Unidos estava financiando laboratórios de pesquisa biológica, pelo menos 25, na Ucrânia? Esses laboratórios estavam sendo usados com o propósito explícito de desenvolver agentes biológicos direcionados aos eslavos, aos russos, para destruir os russos. Por quê? Porque nessa visão, os russos não seriam pessoas de verdade. Não seriam seres humanos como nós, os supostamente superiores do Ocidente. É uma ideologia racista e repugnante. E o mais chocante é ver tanta gente no Ocidente que ainda abraça isso. Olha, por mais doentio e perturbador que isso seja, não é o bastante que o Starmer, naquela fala anterior, tenha dito que tudo se resume à liberdade e à democracia, quando na verdade é muito mais sobre as coisas que você acabou de mencionar aqui. E não é só isso. O Keir Starmer, ao encerrar, ainda afirmou que o lado da Ucrânia está vencendo. Eu vi a incrível força e resiliência do povo ucraniano, a vontade de ferro de uma nação que não se deixa intimidar. Uma nação que talvez esteja mais certa do seu próprio destino agora do que em qualquer outro momento da sua história. Uma nação mais forte do que nunca. Uma nação cuja coragem conquistou respeito e admiração no mundo todo. Porque essa nação, Vladimir, com uma mistura de coragem, astúcia e engenhosidade, não apenas deteve um dos maiores exércitos do mundo, vocês os fizeram recuar. O quê? Você fez eles recuarem? Eu perdi alguma coisa em 2023? Ou sei lá, nos últimos dias, quando, por exemplo, Constantinivka foi tomada? Ou que eles estão avançando nessas outras direções, nesses 6 eixos que você mencionou? O que diabos esse cara tá fumando?
Yeah. No, I mean, this is part of the problem, Danny. Não, quer dizer, esse é parte do problema, Dani. É a desonestidade desses líderes, especialmente o Starmer, o Macron, o Merz, o Trump. A gente vê mentira atrás de mentira e depois eles se perguntam por que esses governos estão perdendo apoio. O Trump disse pra gente outro dia, assim, direto, a Polônia está aberta, mas não está. Você pode dizer que está aberta, mas não está. E aí vem o Starmer da Ucrânia, não é só o Starmer. Lembra do Stubb, presidente da Finlândia? Segunda-feira da semana passada, na CNBC, ele disse, a Ucrânia está vencendo. Não, não está vencendo, desculpa. A Ucrânia venceu. Já venceu. Vitória, e pode abrir o champanhe. Sabe, a gente não precisa mais mandar armas para a Ucrânia, porque eles já venceram. Para que dar mais mísseis Patriot? Eles não precisam disso, eles já ganharam. Então eu disse, só essa ideia de que você pode, é como se o livro A Revolução dos Bichos tivesse ganhado vida, sabe? É mentira em cima de mentira, uma atrás da outra, sem ninguém ser responsabilizado por essas mentiras. E isso é, digamos assim, o ponto em comum entre o que está acontecendo na Ucrânia e o que está acontecendo em relação ao Irã. O Ocidente, e especialmente os Estados Unidos, está mentindo para si mesmo sobre o que realmente está acontecendo. Em algum momento a verdade aparece e você se depara com a realidade. Aí de repente vem aquele momento de colapso total, porque o que você achava que era verdade se revela uma completa mentira. Eu sei que você está com o tempo meio apertado, então tenho só mais uma pergunta para você. Deixa eu te mostrar uma coisa que o Sean Bell comentou. Essa é a avaliação dele sobre o que a Rússia pretende fazer no restante do verão. Ele disse que há 3 objetivos que eles querem alcançar. Parece que a Rússia tem 3 prioridades neste momento. Primeiro, eles têm atacado a infraestrutura de energia da Ucrânia. Por quê? Estamos no meio do verão, então por que isso importa? Porque a base industrial de defesa da Ucrânia agora está sendo convidada, sob licença, a produzir suas próprias armas. E para isso, é preciso energia. É por isso que a Rússia está atacando essas instalações. Eles também têm mirado nos portos de Odessa, especialmente. Isso acontece porque a exportação de grãos da Ucrânia ainda gera alguma receita. Embora a realidade dura seja que a maior parte do dinheiro hoje vem da ajuda internacional. E por fim, a linha de frente em Kostiantynivka, que é uma das grandes cidades, uma espécie de cidade-fortaleza no Donbass. Os russos estão avançando muito devagar ali, numa guerra de desgaste. Mas está claro que eles estão focados em tentar romper essa linha nos próximos 1 ou 2 anos. No ano que vem ou daqui a 2 anos, ele tá maluco? Pelo amor de Deus. Sério mesmo, como assim? Ele não é uma pessoa sem instrução, mas poxa, como alguém consegue mentir desse jeito, sabe? Vou te dizer isso antes mesmo de você terminar. Eu não acho que ele esteja mentindo, e vou te explicar por quê. Porque até algumas pessoas que eu respeito muito acreditam sinceramente na mesma coisa. Elas dizem, olha só o que eles fizeram desde 2023. Avançaram um pouquinho nessa parte, e provavelmente vai levar mais uns 4 anos para eles seguirem com tudo isso. Talvez acabem desmoronando ou algo assim, mas provavelmente vai levar mais alguns anos. Eisenhower, Forwurs Etruscanseg Frang. They believe that this is all Russia can do. E não é só que isso não é tudo que a Rússia pode fazer. Eles ignoraram, sabe, não seguiram a linha do tempo do avanço russo. Se você voltar para 2022, quando tudo começou, a Rússia invadiu a Ucrânia com 125 mil soldados, enfrentando um exército de 800 mil. Agora você sabe, pela sua própria experiência, que uma força de ataque normalmente precisa de uma vantagem de 3-1. Nesse caso, era uma desvantagem de 4-1, certo? E mesmo com essa desvantagem, nos primeiros 3 meses, eles conseguiram capturar Mariupol. Depois acharam que haveria um acordo negociado, mas aí os Estados Unidos interferiram. A Ucrânia lançou um contra-ataque em setembro de 2022.
E foi aí que o Putin disse: ok, vamos ter que mobilizar. Eles mobilizaram cerca de 300 mil reservistas. Isso mudou um pouco o foco da guerra, mas ainda assim não passou de uma operação militar especial para uma guerra total com mobilização completa. E aí, nos 3 anos seguintes, a Rússia foi aumentando e fortalecendo gradualmente o seu contingente militar. Sabe, o exército russo tinha, em serviço ativo, algo em torno de 900 mil soldados lá em 2022. Agora são cerca de 1.600.000, ou seja, aumentaram em 700 mil. E agora eles realmente conseguem colocar mais forças em operação. O que é? Pois é, eles foram devagar no primeiro ano? Sim, foram. Por alguns motivos. Queriam reduzir ao máximo as próprias baixas e também as baixas civis, e não estavam com pressa. Então, vamos ver. Eu desafio qualquer um desses caras a tentar argumentar que a Ucrânia está hoje em melhor situação econômica, demográfica ou em qualquer outro aspecto. Me mostrem o território que eles conquistaram. Não dá, porque não conquistaram. Estão perdendo território. Exato. Eles estão literalmente, fisicamente, perdendo em todos os aspectos. E agora, última pergunta, e aí você já pode ir. O que você acha da afirmação de que a maré virou porque a guerra dos drones passou a favorecer a Ucrânia? O que você diria sobre isso? Não, não teve. Na verdade, na outra noite eles lançaram mais 300 drones em direção a Moscou. Todos foram abatidos. Então Moscou continua reagindo conforme as ameaças aumentam por causa da intervenção ocidental. E isso aconteceu por conta da ajuda do Ocidente aos ucranianos na questão dos drones. Só que os russos estão produzindo mais drones do que eles. Então sim, a Ucrânia causou algum dano, sem dúvida, mas não é um dano que paralisa. Não muda em nada o quadro estratégico. Tudo que faz é irritar ainda mais os russos, a ponto de dizerem, tá bom, agora a gente vai ter que destruí-los. E essa destruição vai incluir o Reino Unido. Bom, essa é uma declaração bem ousada. Acho que a gente vai descobrir em breve. Só podemos torcer para que esse novo primeiro-ministro que vai assumir seja um pouco mais inteligente e não leve o Reino Unido para aquele desfecho terrível que poderia até virar um confronto nuclear. Vamos torcer para que isso não aconteça. Enquanto isso, obrigado por ter vindo. E claro, tem o site sonar21.com, que a gente acompanha bastante. Recomendo que vocês façam o mesmo, porque o Larry está sempre por dentro de alguma novidade. E não é só pelo estilo dele. Ele realmente tem muita coisa inteligente para dizer. Ei, essa camisa aqui foi um presente de um dos meus leitores. Ele esteve em Bali recentemente e me trouxe 2 camisas de lá. Muito legal, cara. Muito legal. Eu reparei bastante. Eu gosto desse estilo mais escuro. Como você pode ver, eu também curto isso. Então funcionou bem hoje. Muito bom. Beleza, cara. Valeu. A gente se vê na próxima, Larry. E a gente se encontra de novo às 2h45 da tarde. Vamos receber o Dr. Art Morani mais uma vez. Ele vai analisar o que está acontecendo do lado iraniano dessa guerra. Tem algumas coisas acontecendo internamente, a gente já mencionou algumas aqui. Ele é o maior especialista nesse assunto e vai trazer uma análise bem direta sobre o que está acontecendo dentro do Irã e o que provavelmente vai acontecer depois. Isso vai ser às 2h45 da tarde. Muito obrigado, pessoal. E a gente se vê lá no Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não tento convencer ninguém a comprar ouro, nem dizer como cuidar da sua carteira de ações. Mas tem uma forma de você ajudar a gente. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.